Sejam todos bem-vindos a mais um audiobook do nosso canal. Deus abençoe sua vida e sua família. Enquanto estiver aí acessando aí, assistindo o nosso audiobook, a narração aqui de mais um capítulo, que a palavra do Senhor ela possa produzir o efeito para qual está sendo esperado na sua vida e fazendo assim você consiga, quem sabe, ouvindo o nosso audiobook, criar uma didática para você, um esboço de pregação, para você ministrar uma aula na escola dominical, fazer uma pregação, fazer uma palestra, ou até mesmo usar como um aconselhamento para alguém, porque o nosso conteúdo ele é 100% cristão e tem sempre uma mensagem voltada de esperança, na pregação do Evangelho de Boas Novas. Então eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado ao ouvir mais esse capítulo do nosso audiobook. Quero pedir para você que é novo por aqui, que está chegando pela primeira vez, se inscrever em nosso canal, ativa aí as notificações, para que você possa estar acompanhando aí cada envio do nosso trabalho. Coloca aí um comentário, coloca aí uma crítica construtiva também, para a gente poder melhorar cada vez mais. Pode ter certeza que vai ser muito bem-vindo a sua crítica, né? Muito bem-vinda. E compartilha aí com mais pessoas para que outras vidas possam também ser abençoadas, como você vai ser abençoado com a reprodução desse audiobook em nome de Jesus. Eu quero agradecer você que também já é o nosso inscrito. Muito obrigada aí, muitos irmãos se inscrevendo no nosso ministério. Glória a Deus, aleluia. Tudo para a honra e para a glória do nome do Senhor, viu? Então vamos à continuação aí de mais um audiobook. Nós estamos no livro Viva na Quarta Dimensão em um Mundo de Terceira Dimensão. Esse livro é do pastor David Paul Yong-Chu. Estamos no capítulo 5, que vai falar de sonhos. Então vamos lá. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Provérbios 29, 18. Devemos conceber e viver nos sonhos. Sem profecia, o povo se desvia. Sem profecia, ou seja, sem visão, não há esperança no amanhã. A galinha deve chocar o ovo para que o pintinho consiga quebrar a casca. Devemos conceber os sonhos e as visões de Deus para que esse sonho e essa visão rompam a casca e deem a luz na realidade física. Que sonhos você tem? É um sonho carnal ou é um sonho que provém de Deus? É importante separar isso, porque mesmo os sonhos de lascívia se manifestam na terceira dimensão física. Existe uma grande diferença entre o desejo carnal e um sonho saudável. O sonho se distingue pela esperança no amanhã e não se relaciona com a injustiça e o pecado. Em contrapartida, o desejo carnal sempre mantém relação com a ilegalidade e o pecado. Existe uma razão pela qual Moisés fracassou em seu plano para salvar seu povo. Quando era jovem, vamos voltar aqui. Existe uma razão pela qual Moisés fracassou em seu plano para salvar seu povo quando era jovem. Seu fracasso se deveu ao fato de que ele sonhou segundo seu propósito, seu próprio critério. Por mais que um sonho seja bom e agradável, se ele não provém de Deus, não é mais que uma ambição humana. Abraão e José superaram a dificuldade porque sonharam juntamente com Deus. Existe um sonho que provém de Deus, que recebemos por meio da comunhão com Ele. Deus nos faz sonhar por intermédio da Bíblia, do Espírito Santo, da pregação ou em um momento de oração. O sonho de Deus é imenso em comparação com o sonho do homem. Moisés sonhou com a libertação de seu povo. No entanto, Deus sonhou com a exaltação de Israel entre as nações como uma nação sacerdotal. Deus disse a Moisés: "Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa." Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Êxodo 19, 6. Assim, o sonho de Deus é maior e mais amplo. É por essa razão que devemos sonhar os sonhos ilimitados de Deus. E devemos agarrar-nos a esse sonho por toda a vida, como fez José.
É aí que o sonho de Deus nos faz superar qualquer tipo de circunstâncias e obstáculos. Os sonhos que provêm de Deus pertencem à quarta dimensão. É o sonho que domina e se manifesta na terceira dimensão. Eu o convido a avaliar o sonho que você guarda em sua quarta dimensão e a modificar seu sonho da seguinte forma. Subponto 1. Espere coisas grandes e ocultas de Deus. Sonhe com coisas grandes e ocultas que Deus tem preparado para você. Não sonhe que seu caminho é como estar à beira de um abismo. Espere no sonho de Deus. Existem momentos em que nos encontramos à beira de um abismo e parece que é impossível sair do problema com nossas próprias forças. Mas a Bíblia afirma que nada é impossível para Deus. Deus nos diz que há esperança quando pensamos que tudo é desesperança. Deus opera coisas grandes e ocultas que nós não conhecemos. Nosso dever é crer, confiar e seguir Deus incondicionalmente, pois essa é a atitude que agrada a Deus. É por isso que devemos esperar e sonhar com um grande milagre por parte de Deus. Foi no ano de 1965, enquanto esperava um voo de regresso no aeroporto do Rio de Janeiro, Brasil, logo depois de ter dirigido uma cruzada nesse país, que um homem com o uniforme da polícia se aproximou de mim e pediu meu passaporte. Pensei que se tratasse de um controle policial, mas aquele policial desapareceu com meu passaporte. Não podia acreditar, não tinha nenhum conhecido no Brasil. E nessa época era impossível encontrar um oriental, muito menos um coreano. Os minutos estavam contados e, depois de tudo o que aconteceu, não pude embarcar no avião. Tampouco tinha dinheiro para dirigir-me a algum outro lugar. De repente, caí de joelhos e comecei a orar, com lágrimas nos olhos. Deus, olha para mim. O que devo fazer agora? Acaso não prometeste que para os que amam a Deus e foram chamados conforme o teu propósito, todas as coisas concorrem para o bem? Eu te amo. E segundo o teu propósito, vim ao Rio de Janeiro para pregar a tua palavra. Só o Senhor conhece minha situação. Pai, creio em tua promessa que todas as coisas contribuem para o meu bem. Senhor, fica contigo. Não podia fazer outra coisa além de orar. Continuei orando. Quando um cavalheiro se aproximou do local onde eu estava e me disse: O senhor não é o pastor Show? Jamais imaginei que alguém se aproximasse de mim para oferecer ajuda e olhei ao meu redor. Estava certo de que era a voz de uma pessoa. Então respondi: Sim, senhor, sou o pastor Yong Show. O senhor me conhece? Claro que sim. Faz 10 anos, um amigo meu, Lex P. Richard, foi à Coreia do Sul como missionário e enviou-me um artigo de um jornal onde aparecia sua foto. Foi muito comovente ler o artigo. Mas que incrível! Que prazer vê-lo aqui! Nunca pensei que depois de 10 anos iria vê-lo e reconhecê-lo só no olhar. Mas o que está fazendo aqui? Eu vim ao aeroporto para despedir-me de uma pessoa e, de repente, pensei que o Senhor podia ser o pastor Chu. Repentinamente, lágrimas caíram de meus olhos. Era tão imensa a graça de Deus que não podia conter meu pranto. Deus havia respondido à minha oração. Expliquei ao cavalheiro minha situação e ele me contou que isso era comum no Brasil, especialmente com relação a estrangeiros do terceiro mundo. Ele não lhe pediu dinheiro? Seguramente não teria levado o passaporte se lhe tivesse dado um pouco de dinheiro. Mas, de qualquer maneira, me alegro que esteja bem. Graças à ajuda dessa pessoa, pude regressar ao meu país sem inconvenientes. Se Deus não tivesse respondido à minha oração, não me atrevo a imaginar o que me teria sucedido, pois é um Deus bom. Resgata-nos do abismo.
Esse milagre produziu dentro de mim um amor e uma confiança mais profunda em relação a Deus. Você também pode experimentar o amor de Deus. O milagre não ocorreu porque eu era pastor ou uma pessoa importante. Se você não esmorecer e continuar confiando em Deus, sem abandonar a fé, Deus fará coisas grandes e ocultas que você não conhece. Experimente o milagre por meio da fé. Coisas grandes e ocultas para a nação de Israel. Aqui é mais um subponto. O Êxodo é um excelente exemplo para compreender quão grande e perfeito é o amor de Deus. Deus liberou o povo de Israel dos 430 anos da escravidão do Egito, por meio da liderança de Moisés. Mas uma primeira muralha impedia o êxito. O Mar Vermelho aguardava e chegava. Vamos voltar aqui. O Mar Vermelho aguardava a chegada dos israelitas. Atrás, os soldados do exército de Faraó vinham com carros dispostos a matá-los. Era uma situação em que não havia nenhuma opção. Adiante, um grande mar. Atrás, todo um exército armado. Entre o povo se levantavam vozes de murmuração. O povo de Israel clamava, dizendo que não restava outra coisa senão morrer. E todos começaram a murmurar contra Moisés. Foi nesse momento que Deus disse a Moisés: não tenha medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Erga a sua vara e estenda a sua mão sobre o mar e as águas se dividirão. Deus não havia abandonado seu povo. Quem pensou que o povo de Israel cruzaria o Mar Vermelho? O próprio povo de Israel não imaginava isso, tampouco o Faraó. Deus tem coisas grandes e ocultas preparadas que, com sabedoria humana, é impossível discernir. O Mar Vermelho se dividiu em dois, quando Moisés ergueu a vara sobre ele. O povo de Israel se arrependeu de ter ofendido a Deus. Voltou a agarrar suas mãos de poder e conseguiu cruzar o mar em êxito. No afã de alcançar seus escravos, os egípcios também tentaram atravessá-lo. Mas algo incrível aconteceu. As águas se fecharam sobre os egípcios, sobre seus carros e sobre seus cavalos. O mar acabou arrasando a vida de todo o exército egípcio. A divisão do Mar Vermelho não foi um fenômeno natural. Por meio dele, Deus mostrou a seu povo aquelas coisas grandes e ocultas que não tinha como homem humano nenhum entender. Deus tinha preparado para ele. Deus não muda e está conosco hoje, sustentando-nos com sua mão de poder. Primeira aos Coríntios 2:9 diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Sonhe, tenha esperança e creia que o amor e a bênção de Deus preparada para você será maravilhoso. Algo grandioso ocorrerá em sua vida. Agora mais um subponto. Coisas grandes e ocultas para nós. Deus criou o homem no último dia da criação. Como coroa da criação, criou primeiro todas as coisas e depois Adão e Eva, a quem outorgou o poder de dominar e subjugar a terra. Note que primeiro Deus criou todo o necessário para que o homem, pelo amor de Deus, habitasse a terra. O mesmo Deus que preparou a criação para que Adão e Eva pudessem habitar na terra, preparou nossa vida para que em Jesus Cristo experimentemos o novo nascimento. Deus predestinou nossa salvação antes da criação do mundo. Não que tenhamos pecado por acaso e por acaso se abriu um caminho para a nossa salvação. A cruz de Jesus Cristo era um evento pré-determinado para redimir nossos pecados. Gênesis 3,15 diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça,
e você lhe ferirá o calcanhar. Essa palavra implicava muitos eventos que ocorreriam no futuro. É importante saber que a cruz de Jesus não foi uma casualidade, mas sim um plano pré-determinado. O Senhor veio à terra em carne, nasceu do ventre da Virgem Maria, o que indica que Jesus, semente da mulher, iria converter-se no inimigo do diabo. Vamos voltar aqui? O Senhor veio à terra em carne, nasceu do ventre da Virgem Maria, o que indica que Jesus, semente da mulher, iria converter-se no inimigo do diabo. Ou seja, Deus havia antecipado o plano de salvação por meio de Jesus Cristo, antes do momento da queda de Adão e Eva. 600 anos antes de Cristo, o profeta Isaías profetizou que Cristo morreria crucificado. Isaías 53, 4 e 5 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Essa passagem da Bíblia nos revela quão determinado estava o plano de salvação. A razão pela qual podemos ser salvos, por meio da fé em Jesus Cristo, deve-se ao fato de que o Senhor preparou o caminho para a salvação. Foi-nos revelado o segredo de que, por meio da fé em Jesus Cristo, recebemos perdão dos pecados, justificação e salvação. O amor e o poder de Deus são tremendos. É impossível entender a obra de Deus com o intelecto sensorial, porque Deus supera o intelecto. Portanto, devemos crer no que Deus nos preparou. Não devemos cambalear. Vamos voltar aqui por causa do barulho. Não devemos cambalear em nenhuma circunstância, mas sim crer que Deus predestinou tudo. A solução não se encontra em nossas mãos, mas nas de Deus. Recorde o que diz a palavra em Jeremias 33, 2 e 3. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que o formou e afirmou, seu nome é Senhor. Clame a mim e eu responderei e lhes direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Creia na promessa da palavra e tenha esperança. Temos a bênção de ser pessoas que veremos coisas grandes e ocultas de Deus. Mais um subponto. O que devemos sonhar? Devemos sonhar coisas grandes e ocultas. Não devemos sonhar que a escuridão arrasará nossa vida, mas sim devemos crer em coisas grandes e ocultas. Devemos sonhar com coisas positivas e otimistas, com esperança. E Deus operará coisas grandes e ocultas a nosso favor. Deus operará milagres inimagináveis. Temos de abrir a boca para que Deus a encha de milagres. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós. Efésios 3:20. Esta é a história de uma mulher negra que vivia junto com o filho nos Estados Unidos. Assim que se divorciou do marido, essa mulher mal conseguia sobreviver. No entanto, seu filho insistia dizendo: mamãe, compre um gato para mim, compre. O problema é que a mãe não tinha dinheiro suficiente para comprar um gato. E as palavras do filho feriram seu coração. Todos os meus amigos têm cães e gatos. Por que não me compra um gato, hein? Carinhosamente, a mulher disse ao filho: filho, vamos orar a nosso bondoso Deus. Pai, está bem? Ela falou assim, vou voltar a frase, tá? Filho, vamos orar a nosso bondoso Deus Pai, está bem? Deus lhe proverá um gato.
Ela tomou a mão do filho e começou a orar a Deus. Pai, tu conhece nossa situação. Dá-nos um gato. Não temos dinheiro suficiente para comprar um gato. Deus Pai, suplico de todo o meu coração. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus, amém. Assim que terminaram a oração, o filho perguntou: Deus nos dará mesmo um gato? Sim, querido. Nada é impossível para Deus. Um gato não é nada difícil para ele. Esperemos o gato e continuemos orando. Deus ouve nossas orações. Esperemos e sonhemos. A mulher continuou orando junto com o filho. Era de tarde e o sol ardia. A mulher descia no jardim enquanto o menino brincava. A mulher tecia no jardim enquanto o menino brincava com um aviãozinho de papel. De repente, algo extraordinário aconteceu. Tratava-se de um vulto escuro que caiu no jardim de sua casa. Era nada menos que um gato. Tanto a mulher como seu filho ficaram petrificados. Um gato havia caído do céu. Eles começaram a pular e a soltar gritos de júbilo. Deus havia respondido à sua oração. Esse relato foi difundido em todo o país por meio dos jornais e da televisão, em um artigo que se intitulava Um Gato Caído do Céu. Dias depois, alguém veio-lhes e disse que era o dono do gato. Era incrível. Por acaso ele era o dono do gato caído do céu? Seu argumento era um vizinho que vivia a 800 metros deles e que não via seu gato desde que este tinha subido em cima de uma árvore. Sua explicação era que, por mais que tivesse tentado, não pudera fazê-lo descer. No final, quando o vizinho resolveu inclinar a árvore para alcançar o gato, não conseguiu segurá-lo e soltou-a. Como consequência, o gato voou e caiu a 800 metros do jardim da casa dessa mulher negra. E o homem continuou insistindo em que devolvessem o gato. No entanto, nem a mulher nem seu filho quiseram devolvê-lo. Disseram que se tratava de um presente de Deus. No fim, o caso foi levado a juízo. Agentes profissionais do tribunal realizaram um estudo do caso. Puseram um gato artificial naquela árvore da qual insistiu o vizinho. O gato voara. No entanto, o gato não voara por mais de 20 ou 30 metros. A conclusão a que chegaram os agentes foi que o gato não poderia voar os 800 metros. A sentença do tribunal foi: esse gato é um presente de Deus. É uma história pouco comum, mas Deus é um Deus que torna essas coisas possíveis. Sonhe com algo inimaginável. Os grandes e pequenos sonhos formarão sua vida. Deus quer que esperemos e sonhemos com grandes milagres. É aí que esses sonhos se convertem em nossos sonhos. Devemos ter a convicção de que Deus preparou algo maravilhoso para a nossa vida. Devemos sonhar que Deus revelará coisas grandes e ocultas. Ore e não esmoreça ao esperar em Deus. O sonho é seu. Glória a Deus, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui a outra parte aqui, outro subponto 2. Projete seu sonho detalhadamente. Projete algo claro em seu coração. Escreva-o em uma folha de papel. Ore até receber uma meta clara e ter convicção. Avalie sua meta à luz da palavra. Qual é seu sonho? Convido-o a escrever seu sonho em um papel. Leia-o e releia todos os dias, pois verá como seu sonho se faz realidade. É muito importante que possa visualizar a realização do sonho como uma realidade já estabelecida,
pois isso será de fato o que obterá. Espere e creia que seu sonho já é uma realidade palpável. Projete uma meta clara. Em certa ocasião, dirigi uma conferência sobre crescimento da igreja na Austrália. A atitude dos pastores australianos era negativa, ainda que garantissem que o crescimento da igreja era possível. Mas na Coreia do Sul e nos Estados Unidos, e não na Austrália, seu argumento era que os australianos não iam à igreja porque amavam o esporte e o tempo livre. No último dia da conferência, dei uma sugestão. Prepare um lápis e um papel e escrevam a meta da igreja a ser alcançada no final de 2 anos. Escrevam o número de pessoas da congregação que desejam ter nesse tempo. Todos começaram a escrever seus sonhos. 50 membros, mas em 2 anos, 100 membros, 300, 500 membros, enfim, o número era bastante variado. Continuei. Colhem essa folha no escritório de sua igreja. Cada um observe, ore e visualize a realização desse sonho. O Espírito Santo operará um grande milagre. Após 2 anos, visitei novamente a Austrália. Nessa ocasião, o presidente das Assembleias de Deus nesse país, com lágrimas em seus olhos, disse-me: Pastor, fazia 10 anos que a minha igreja não crescia, mas sonhei, orei e alcançamos 100% de crescimento nesses 2 anos. Não só minha igreja, mas todas as igrejas na Austrália estão crescendo. Era um testemunho vivo de alguém que se atreveu a sonhar e a orar. Graças ao princípio de visualização, uma das igrejas na Austrália cresceu a tal ponto que o número de membros chegou a milhares. Sonho em implantar no mínimo 500 igrejas em toda a Coreia do Sul. Visualizo de dia e de noite porque sei que tenho uma meta e um plano específico a alcançar. Também tenho o sonho de dirigir cruzadas de multidões em todo o mundo. É um desejo de preparar o evangelho a todas as nações do mundo. Eu me levanto e me deito e vivo com o sonho. A visualização do sonho produz fé e a obra do Espírito Santo. Devemos conceber os sonhos de Deus, porque o sonho de hoje se tornará a orientação que criará o futuro. Conheci um pastor chamado Cabré em uma viagem missionária na América do Sul. O pastor Cabré testemunhou-me as grandes obras que Deus estava fazendo em sua vida. Uma mulher tinha vindo receber oração junto com seu filho, que não tinha uma orelha. O pastor Cabré, visualizando o menino com uma formosa orelha, começou a orar com muito fervor. Depois de pouco tempo, uma espécie de nódulo começou a formar-se na parte onde o pastor impôs a mão. Ele continuou orando para que Deus criasse uma formosa orelha e ensinou a mãe do menino a dizer: Olhe, que linda orelha você tem. O pastor disse a ela que acariciasse o menino visualizando a orelha, mas nada aconteceu. O pastor voltou a orar pelo menino visualizando uma formosa orelha. Quando abriu os olhos, não podia crer no que via. O tamanho do nódulo aumentara na forma de um leque. Era um milagre de Deus. O que pode desenhar hoje na fé com a ajuda do Espírito Santo? Eu vou voltar aqui essa frase. O que você desenhar hoje na fé com a ajuda do Espírito Santo é o que obterá no dia de amanhã. A meta do sonho da 4ª dimensão deve ser específica, porque a realidade física da 3ª dimensão não é abstrata, mas uma dimensão específica. Estabeleça e visualize a meta. Você também deve orar até obter uma meta clara e determinada. O jejum
serve para clarear nossa quarta dimensão, ou seja, para definir mais especificamente nossos sonhos. É por meio do jejum que conseguimos abandonar o ego que diz posso fazer tudo e voltar-nos para Deus a fim de ser transformados. A mudança da quarta dimensão ocorre quando há uma mudança em nós, mesmo e quando reconhecemos detalhadamente o sonho que Deus tem para nós. Portanto, deixe que essa meta clara e específica seja revelada em sua vida por meio da oração. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar aqui outra pausa, porque o capítulo 5 ele ainda tem várias páginas para a gente poder terminar, e a gente só vai estar terminando ele no próximo audiobook, né? Mas eu já quero agradecer você que ficou comigo aí até agora. Deus abençoe a sua vida, que você consiga assimilar tudo que você ouviu aí, a narração desse capítulo. Lembrando que a gente vai estar numerando o capítulo 5 como parte 1, para que no próximo audiobook a gente coloque a parte final, né? E quero pedir para você, antes de sair do nosso vídeo, curtir, coloca aí um comentário, compartilha com alguém, isso é muito importante. Se você não se inscreveu, se inscreva e ativa aí a notificação na função todas, porque aí todas as vezes que a gente postar um conteúdo, você vai estar por dentro de cada conteúdo. A gente tem muitas novidades aqui no nosso canal. Nosso canal ele não publica só audiobook. Dá uma olhadinha no nosso short, que são aqueles vídeos curtos. A gente tem sempre um devocional para a sua vida também. E isso vai ser muito bom para o seu crescimento como servo de Deus, né? Como um agente transformador dentro da sociedade que você vive, né? Incluindo seu trabalho, sua igreja, sua casa e as pessoas que convivem com você, viu? Fiquem todos com Deus e até a continuação do nosso audiobook em nome de Jesus. Amém.